Uma boa tarde a todos. Nós vamos, então, abordar, né, sobre o assunto de redundância de link no barramento de processos de acordo com a norma IEC 61850, edição 2, apresentando aí uma experiência com os protocolos RSTP, PRP e HSR. A implementação da norma ela foi um avanço inegável para o sistema de proteção, automação e controle. Tá? No entanto, a norma ela não define as topologias de rede, né, para os barramentos de estação e de processo. E essas topologias de rede, elas que vão definir os caminhos de comunicação. Né? E falhas de comunicação vão levar a uma indisponibilidade do sistema. E nesse contexto é muito importante considerar os protocolos GUSE e SampleVelo, né, que são protocolos de tempo crítico, e se estiverem indisponíveis, né, podem gerar consequências graves. O Working Group 10 do TC 57 da IEC veio trazer o conceito do Recovery Time, né, ou tempo de recomposição da rede. Né, para o barramento de estação, né, no máximo aí de 400 milissegundos, já para o barramento de processo, 0. Por que desse tempo nulo no barramento de processo? Justamente pelo receio, né, de que uma perda de comunicação no barramento de processo pode levar a cegar a proteção, o sistema de proteção. Tá? Então, qual que é a solução? A redundância do link. Tá um pouquinho aqui sobre a redundância. Tá? Dentre os protocolos, né, de redundância, o RSTP ele é bastante difundido e ele trabalha com o chaveamento do caminho de comunicação. E há um tempo aí na ordem de milissegundos para a recomposição da rede. Nesse sentido, considerando no barramento de processos, trafegando protocolos, né, com mensagens SampleVelos na taxa de amostragem da Light Edition, né, de 4.800 Hz com um ASDU, nós vamos ter 208,33 exatamente aí, microsegundos entre frames. Tá? Considerando aí uns 50 milissegundos usuais para esse tempo de recomposição, isso leva a uma perda de 240 amostras, ou 3 ciclos, tá? Que é muito sério. Né? Então, a norma IEC nas partes 8 e 9, na edição 2, veio trazer o conceito de redundância do link, incorporando os protocolos PRP e HSR, que são definidos na 62439-3. Agora, um pouquinho mais sobre o RSTP. O RSTP é a evolução do STP, né, o Rapid Spanning Tree Protocol. Ele mantém apenas um caminho ativo e um fica em stand-by. Ele vai reorganizar essas rotas em caso de perda do link. Tá? Então, está aqui um exemplo de como funciona. Né? Tem um caminho normal, um caminho default aqui. Se perde um dos links, tá? Ele vai reorganizar essas rotas. E esse tempo, que a gente chama de tempo de recomposição, o recovery time, é que fica na casa aí dos milissegundos, tá? Na ordem de milissegundos, nesse sentido. Bom, com relação ao PRP, né? O PRP, de uma forma diferente, ele já trabalha com os dois caminhos ativos, ou seja, os frames já vão ser publicados de forma duplicada, em caminhos paralelos e isolados. E é o destinatário quem vai descartar essa duplicação. Ele é implementado numa topologia, né, de redes mesh, e é necessário a duplicação dos switches. Então, aqui abaixo, ele vai ilustrar justamente como que é essa implementação. Né? Os frames eles são enviados duplicados em caminhos paralelos e isolados. Tá? E quem vai descartar essa duplicação vão ser os dispositivos que irão assinar tais mensagens. Agora, com relação ao HSR. O HSR também trabalha, né, com dois caminhos ativos, né, obviamente enviando aí os frames também duplicados, no entanto, em sentidos opostos. Também é o destinatário quem vai descartar essa duplicação. Ele é implementado numa topologia de rede anel, e não há necessidade de switches direto. Né? Então, está aí as principais diferenças com o protocolo PRP,
implementado numa topologia de rede em anel e sem a necessidade de switches diretos. Então, a redundância ela ocorre nos próprios nós. Está aqui uma figura para poder exemplificar essa implementação. Então, os frames são enviados em dois caminhos em sentidos opostos, né? E quem vai descartar essa duplicação na rede em anel serão os próprios dispositivos aí, assinantes finais. Tá? Bom, então foi realizado um estudo de caso, tá, com ensaios de proteção com esses três protocolos de redundância, RSTP, PRP e HSR, e houve a perda de uma das conexões de forma proposital. Para isso, foi utilizada uma chave eletrônica específica, ou seja, para abrir um dos caminhos de comunicação. Foi utilizado aí uma mala de teste comprove para poder publicar os sample values e o IED para poder assinar esses sample values. Então, foi um IED que implementa barramento de processo. E no momento da falta, simultaneamente ocorreu a abertura do link. Tá? E aí foram avaliados os tempos de trip. Então, está aqui um exemplo do setup. Né? Foi utilizado a malha de teste comprove 6710, tá? O acessório aí de chaveamento, né? Que ele é trigado por uma entrada binária. Os dois switches Rutcon, né? O 2288 e o 940G. E o IED-GE Alstom P446, que implementa barramento de processos na Light Edition. Tá bom? Foi utilizado um software automático para poder realizar esse ensaio de proteção. Né? Interessante aqui são as várias máscaras específicas para cada fabricante, para cada modelo. Tá? Isso aqui é constantemente atualizado, né? Sempre que surgem novos modelos aí no mercado. E foi utilizado, então, para o P446, essa máscara. Tá? Então, está aqui um exemplo para poder exemplificar como que ocorreu esse ensaio. Então, no momento da falta, né, a mala, através de uma saída binária, trigou o chaveamento de um dos links e foram aí avaliados, através de uma entrada binária, os tempos de trip. Tá? Então, como que se deu aí a estrutura dos testes? Tá? Foi utilizado, foi ensaiado, né, a proteção 21 de distância, tá? A zona 1 com tempo 0. No IED foi parametrizado o parâmetro Loss Rate Level, tá? Que é um parâmetro bem interessante que vai definir qual que é a taxa máxima permitida de perda de sample count por ciclo, de forma a não afetar a reconstrução da forma de onda. Então foi fixado no máximo aí de 15%. Foram realizadas 50 repetições em cada teste e avaliadas, né, as análises estatísticas aí dos tempos de atuação. Foram realizados dois testes, dois tipos de teste, não é, para cada protocolo de redundância. Então, o grupo de controle, o teste de controle sem contingência com a rede normal, né, e o teste de verificação com a contingência de abertura do link. Então, está aqui o exemplo de como que foi feito esse ensaio. Né? Primeiro, com o protocolo RSTP, sem a própria contingência de abertura de link. Né? Então, apenas uma rota, né? Um caminho que está ativo, o outro fica em stand-by. No momento que houve a abertura desse link, essa contingência de abertura de link, reorganizou-se a rota e o outro caminho ficou ativo. Essa reorganização é que leva um tempo de recomposição. No teste com PRP, também a mesma coisa. A diferença é que os frames já são enviados, né, duplicadamente. Então, no momento que ocorre a contingência, o outro frame já está lá presente. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre as redbox. Tá? E no HSR, a mesma coisa. Só que a diferença aqui numa rede em anel, da mesma forma, né, os frames foram enviados de forma duplicada e no momento de contingência o outro frame já estava presente. As redbox ou redundance box, elas são utilizadas, né, para poder adaptar os dispositivos
tá, que não implementem as redundâncias PRP ou HSR. Então, tem uma entrada local, tem uma porta local e as duas portas de redundância, né, de forma que podem adaptar aí tanto para PRP quanto para HSR os dispositivos que não implementem tais protocolos de redundância. E com relação, então, às análises dos resultados, tá? Observem que para os 3 protocolos, né, no momento, no teste de controle em que não houve a contingência, né, de abertura de link, os tempos médios ficaram bem próximos, né, a 16 milissegundos. Tá? No entanto, no momento em que houve a contingência de abertura desse link, tá, é que verificou-se, então, essa grande diferença. Para os protocolos PRP e HSR, foi uma diferença que realmente inexpressiva. No entanto, para o RSTP, houve uma grande disparidade com relação ao teste de controle. Tá? Por que disso? Por que desse tempo tão elevado? É isso que nós vamos analisar agora. Tá? Então, verificou-se a perda de 35 pacotes sample velo. Multiplicando essa quantidade de 35 pacotes perdidos pelo tempo entre frames aí de 208 microsegundos, nós chegamos ao tempo de 7,69 milissegundos para a recomposição da rede. Percebam que esse tempo é bem menor do que os 50 milissegundos usuais teóricos, né? Implicando, então, em um RSTP otimizado, ou chamado Enhanced RSTP. Tá? Com relação ao parâmetro do Loss Rate Level, né, parametrizado lá no nosso IED, se multiplicar os 15% pelos 80 pacotes, pelos 80 pontos por ciclo, tá? Percebam que o máximo que o IED permite perder são 12 pacotes. Tá? Nós perdemos 35, então essa perda real foi bem maior do que o máximo configurado. Dessa forma, a proteção ela ficou inibida. Tá? Então, é possível a gente perceber que esses 364,17 milissegundos aqui, na verdade, ele é uma soma, né, do tempo de recomposição da rede, mais o tempo de reativação dessa proteção, e aqui está uma parte muito importante, mais o tempo de atuação. Tá? Então, está aqui um exemplo aí de como que a gente fez para poder calcular essa perda de pacotes, né, utilizando o software Multim Sample Velos, que ele atua realmente como um multímetro de sample velos, está realizando diversas análises aí dos frames sample velos da rede, dentre eles, né, além de oscilografias, harmônicos, questão de erros, tá? Então, quem quiser, né, tem uma versão free, tá, desse software lá no nosso site, tá? Então, através dele que nós percebemos aí a perda de 35 pacotes. Tá bom? Bom, então aqui um exemplo gráfico, né? Os tempos médios de trip numa rede sem a contingência, no grupo de controle, ficou em torno aí de 16 milissegundos para os 3 protocolos. No entanto, né, os tempos médios de trip numa rede com a contingência de abertura do link, perceba a grande disparidade com relação ao RSTP. Já para o PRP e a HSR, a diferença ficou inexpressiva. Né? Para ficar mais fácil ver isso, né, fizemos esse gráfico aqui da diferença entre os tempos médios de trip. Então, para o RSTP, deu 347 milissegundos, PRP e HSR, uma diferença inexpressiva. Tá? Então, para a gente concluir, tá, foram então avaliados, né, os tempos médios de trip, nesse estudo de caso. Para o RSTP, o tempo de recomposição foi de apenas 7,69 milissegundos, implicando no enhanced, né, no protocolo otimizado, né, e houve a perda aí de 35 pacotes, a proteção ela foi inibida, tá? Essa é uma questão muito importante nesse sentido, e houve um atraso exagerado no trip, de 16 milissegundos para 364 milissegundos. Tá? Para PRP e HSR, essa diferença foi inexpressiva. Dessa forma, a gente consegue provar, né, que para o
barramento de processo, o protocolo de redundância RSTP ele não é, né, indicado nesse sentido por conta justamente desse tempo de recomposição. Tá? Os mais indicados, protocolos PRP e HSR. Tá? Então, dentro do tempo aí, agradeço, muito obrigado pela atenção de todos.